Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, e também amados amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão da palavra que o Senhor tem nos suprido no Rio da Graça. Chegamos à mensagem de número 25. Embora não faça mais parte da coleção do alimento diário, mas provavelmente nós vamos transformar essas mensagens extras em um livro. E o título da mensagem 25 é Encher-se do Espírito, Viver Humano Normal. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. Queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado, nós recebemos tanta graça do livro de Efésios. Nós não entendíamos que capítulo 1, versículo 3 de Efésios estava se referindo à graça que Deus deseja fluir até o homem, e o homem que havia sido expulso do jardim, o homem que havia sido impedido de ter acesso à árvore da vida, portanto acesso ao próprio Deus, por causa da sua queda pela serpente que enganou o homem, oferecendo-lhe uma capacidade que substitua Deus na direção da vida do homem. E essa capacidade é chamada do conhecimento do bem e do mal, e tem envenenado o homem nessa terra até o dia de hoje. E tem enganado muitos religiosos, até muitos cristãos, achando que estamos servindo a Deus, usando da nossa capacidade para servi-lo, todavia, mal sabemos que não produz fruto da vida para a obra de Deus. Mas bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, isso é simplesmente a graça que Deus abriu as suas comportas, porque Deus no jardim do Éden fechou o caminho para a árvore da vida, mas Ele não fechou o fluir do rio que saía do Éden para regar o jardim, e dali se repartia, dividindo-se em 4 braços. Isso mostra claramente que Deus deseja salvar o homem, Deus deseja alcançar o homem que havia sido expulso do jardim. Irmãos, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sofreu nas mãos dos próprios homens que Ele veio salvar. Ele foi perseguido, Ele foi morto, e morto da pior morte, a morte de cruz. Mas isso tudo é para realizar a redenção, a eterna redenção por nós. E não só isso, quando Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, o fez Senhor e Cristo, e gerou aquele homem um filho de Deus, um filho primogênito, porque Deus desejava salvar muitos homens como filhos dele. E dessa forma, queridos irmãos, Jesus Cristo, que veio à terra, alcançou o homem como a fonte da vida, fonte da graça. Ele se tornou o Espírito. O Espírito hoje é o rio da graça, que chega a todo homem que crê em Jesus.
Jesus morreu, mas na ressurreição ele foi glorificado. E na glorificação se tornou o Espírito. Para concretizar, João capítulo 7, de versículos 37 a 39, Jesus no último dia da festa dos judeus, levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, essa é uma promessa de que o rio nos alcançaria pelo ato de crer. Olha que coisa preciosa. O homem aqui na terra não precisa pagar penitência pelo erro que ele fez. Agora basta confessar os seus pecados e crer em Jesus, confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor. Esse homem, pela fé, ele foi salvo, e pela graça sois salvos. E o rio, que não foi impedido de fluir do jardim do Éden, entrou nele, e nós passamos a ser canais desse rio da graça, não só para receber a graça, também fluir para os outros. E de tanto Deus nos usar para fluir, por isso digo para os nossos irmãos aqui da igreja, nós não podemos ser o mar morto. O mar morto recebe rios da graça, mas para nele, não flui para nenhum outro lugar, porque ele é o ponto mais baixo, da região, não tem para onde fluir mais. Aí o mar, a água da graça entra e não sai, fica o mar morto, não tem peixes, não cresce nenhuma vida. Portanto, nós não podemos ficar na igreja só recebendo a palavra, recebendo a graça, esperando sempre ter graça do Senhor. Não, nós somos canais para receber a graça e fluir para os outros, porque no dia em que nós recebemos e cremos no Senhor Jesus, rios de água viva entraram em nós para fluir de nós, Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, João explica, isto ele disse com respeito ao Espírito que há vindo de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, enquanto Jesus exclamava, ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas hoje, Jesus já foi crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele foi glorificado, ele se tornou o Espírito da realidade, o outro Consolador que o Pai prometeu nos dar, e entrou em quem nele creu, e tornou-se os rios de água viva que fluem de nós. Nós recebemos tanta graça, fluindo tanta graça para os outros, irmãos, por isso precisamos ser esses canais, Não retenha para você, vai às ruas, prega o evangelho, Vai às ruas. Você diz, tá bom, você não precisa ir propositadamente às ruas, se você não quer, mas você tem algum contato nas ruas, você precisa ir nas lojas, você precisa ir na padaria para comprar pão, você precisa ir para posto de gasolina para se abastecer, para abastecer o carro, e você tem o dia a dia o seu contato nas ruas. Então você pode ser esse canal da graça, para fluir para outras pessoas, Basta nós rompermos, quebrarmos com a nossa timidez e deixar escapar essa frase: posso orar por você? Eu posso te fazer uma pergunta? Eu posso orar por você? Irmão, certamente Deus já preparou o coração daqueles que vão dizer sim, e são pessoas que estarão desesperadas para receber o rio da graça. E quando o rio da graça passa por você, a graça é constituída mais um pouco em você. O que é a graça, afinal? A graça é o próprio Deus, com todas as suas riquezas, com a sua vida divina, com a sua natureza santa. Deus está santificando a sua igreja através do fluir desse rio, e essa graça também é
traz todos os atributos divinos. Que atributos são esses? Deus é justiça, Deus é santidade, Deus quer colocar seus elementos da glória em nós, né? E Deus ainda é amor, e Deus é luz. E mais do que isso, Deus também, através da graça do rio que flui até nós e passa por nós, está trazendo também as virtudes humanas que nós tanto precisamos para viver aqui. Essas virtudes humanas foram elevadas pelo viver humano de Jesus Cristo. Estão também dentro como os elementos da graça que fluem até nós. Portanto, queridos irmãos, enquanto nós servimos de canais, o Senhor nos enche da graça, e essa graça vai nos fazendo crescer, essa graça vai nos amadurecer, e essa graça vai edificar a igreja. E com o fluir da graça também vem outro resultado. O resultado é nós sermos preenchidos da realidade. Quando o homem lá no jardim do Éden se desconectou de Deus, preferiu aquele elemento, né, que dá a capacidade para o homem julgar, para o homem viver pela sua própria capacidade, irmãos, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se desconectou de Deus. E nesse universo, só Deus é a verdade, só Deus é a própria realidade, porque antes de haver toda a criação, pois Ele que criou todas as coisas, só havia Deus. Portanto, nesse universo, só Deus é a verdade, só Deus é a realidade. E quando o homem, enganado pela serpente, se desconectou de Deus, se desconectou da verdade, se desconectou da realidade. E que passamos, como o homem passa a viver desconectado da verdade? Cheio de vaidade dos seus pensamentos. Os pensamentos humanos são vãos, e a vida humana é vaidade de vaidades, como diz o rei Salomão, no esplendor dos seus dias, ele falou: eu experimentei de tudo, experimentei sabedoria, né? Experimentei riquezas, experimentei todas as alegrias, prazeres desse mundo, mas esse mundo não passa de vaidade, e a vida humana é vaidade de vaidade, porque se desconectou da realidade. Todos os nossos problemas no casamento, todos os problemas no nosso relacionamento com as pessoas, todos os nossos problemas na nossa vida humana, alguns até acham que essa vida humana não tem mais sentido viver. Irmãos, é por causa desses vazios, dessa lacuna na nossa vida humana da realidade. Nós não temos realidade. Então nós tentamos preencher, né, essas lacunas, esses buracos da falta de realidade com muitas coisas, e essas coisas não nos preenchem. Então, graças a Deus, irmãos, quanto mais nós desfrutamos do fluir dessa graça passando por nós, e nós também passamos por outras pessoas, pregando o evangelho, cuidando delas, o que está acontecendo? Irmão, os buracos da nossa vida estão sendo preenchidos pela própria realidade, própria verdade. A nossa vida está ganhando consistência, a nossa vida está ganhando o quê? Segurança, garantia, e as pessoas começam a ter confiança em nós. Por quê? Porque a nossa vida agora faz sentido, a nossa vida agora tem realidade. É mais ou menos por isso, irmãos, que eu falei da vida conjugal. Se nós não adianta fazer eventos de casais, encontro de casais, né, se não irmos para essa linha do desfrute da graça. Esse estilo antigo de um palestrante dando sermões, ensinamentos para os casais, irmão, isso não funciona, não funciona. Nós temos que levar os casais para desfrutarem do rio da graça. Essa graça é a única que consegue nos preencher com a realidade. Aí a nossa vida conjugal com realidade passa a ter menos buracos para desentendimentos, para dificuldades.
Vocês entendem? Todas as nossas dificuldades, irmãos, são buracos de falta de realidade. Então, graças ao Senhor, irmão, quanto mais nós permanecemos no rio da graça, mais vamos ter menos dificuldade no casamento, no relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos ganhando realidade. E mais do que isso, nesse rio da graça, você vai mergulhando, você vai encontrar o próprio Deus, que é amor. E o amor é doação. Você passa não por força do ensinamento, você passa a amar as pessoas, porque esse amor está constituído em você. Você passa a viver uma vida de se doar. Você é capaz de ir para a rua sem ninguém pagar nada para você, para pregar evangelho, não é? Todos nós vamos para a rua e vamos pregar evangelho sem ganhar nada. Ganhamos da graça, não é isso? Por quê? Porque é o amor que nos inunda, né? O amor de Deus é tão grande que Ele é o doador desse universo. Tudo que faz você viver aqui foi doação dele. Água, ar, comida, né? Temperatura, sol, chuva, tudo vem da doação dele. Mas a maior doação de Deus é Ele doar seu próprio Filho para você. Então essa vida está em nós passamos a amar os irmãos, nós passamos a cuidar das pessoas, passamos a amar as pessoas que precisam ser resgatadas desse outro reino das trevas, né? Então, ainda mais, nós passamos a encontrar no mergulho desse rio da graça o próprio Deus, que é luz. Nós passamos a viver na luz, não é isso? Irmão, problema de casamento, traição, né, inveja, irmão, tudo é falta de luz. Se nós começarmos a viver na luz, qualquer penumbra você percebe, qualquer início, esboço de pecado, você é sensível, você logo pede perdão para o Senhor, pede perdão para o outro. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda justiça. Isso está em 1 João capítulo 1. Irmãos, é assim que a gente vive, na luz, né? E na luz, irmãos, nós nunca nos orgulhamos, na luz nunca nos ensoberbecemos, porque nós na luz conhecemos quem nós somos, e nós conhecemos o Senhor, né? Então, irmãos, essa é a vida que Deus quer para a igreja. Não é só aqui nós vivemos, né, desfrutando tanto da graça, não é isso? Marido desfruta da graça, esposa desfruta da graça, da palavra, imersão na palavra e tal, e chega em casa e só brigam, não é? Nós precisamos ter essa realidade. O encher-se do Espírito é para a vida conjugal, e hoje eu vou falar do encher-se do Espírito é para a vida humana, em todos os aspectos da vida humana. Por isso, irmãos, graças a Deus, o Senhor está nos dando uma ferramenta maravilhosa. Primeiro é a palavra profética, a palavra que o Senhor fala na atualidade, palavra que o Senhor fala da sua boca todos os dias, todas as semanas. Não tem faltado, irmão, palavra de direção, não tem faltado palavra da graça. E essa palavra, irmãos, é que faz tudo acontecer. Vocês se lembram como é que Deus criou esse universo? Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo acontece pela palavra. E João capítulo 1, versículo 1, como diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o versículo 14: a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E os apóstolos viram a sua glória como do unigênito do Pai. Não é? Então, tudo é pela palavra. Em 1 João, o que nós temos visto, o que temos ouvido, vos anunciamos o que é a palavra da vida, não é? Então, irmão, tudo é pela palavra, e Jesus Cristo é a própria palavra, e a palavra, irmãos, é o veículo. A palavra, irmãos, é esse rio que flui até você, trazendo o próprio Deus para você. Então,
hoje, para Deus fazer a obra na igreja e através da igreja, irmãos, o veículo que Ele usa é a palavra. E muitos têm aquela ideia mística, tá bom, vamos ouvir o Espírito Santo, né? Vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer, mas irmãos, o Senhor, desde que Ele partiu, o Espírito tem usado homens como canais dispensadores da sua palavra. Quando Ele partiu, Ele treinou os discípulos, mostrou-lhes que quando há palavra, há presença dEle. Depois da ressurreição, Ele veio em outra forma. Ele estava com um corpo de ressurreição, não mais aquele corpo da carne. E quando Ele aparecia, os discípulos não o reconheciam. Mas quando Ele falava, os discípulos falavam, é o Senhor. Então, estavam treinando os discípulos de que a presença está na sua palavra. Aí quando chegou no dia do Pentecostes, a igreja foi gerada. Daí para frente, irmãos, Jesus nunca mais apareceu fisicamente, nem no corpo da ressurreição. A partir daí, Deus começou a usar o apóstolo Pedro, um homem. Muita gente confunde. Não, Deus fala pelo Espírito Santo, não usa homem. Não, Deus usa homem sim. Né? Apóstolo Pedro passou a ser usado. Depois, o apóstolo Paulo passou a ser o canal dispensador para que esse evangelho pudesse chegar ao mundo gentil, do jeito que chegou hoje, graças a Deus. Pelo ministério de Paulo, irmãos, a palavra chegou, né, a Macedônia, a Grécia, né, chegou na atual, como é que é? Na Turquia de hoje, e se expandiu, né, para a Europa. Chegou até Roma. Irmãos, daí é que o evangelho chegou ao mundo ocidental, irmão, por causa do dispensar de um canal da graça. E quando Paulo partiu para o Senhor usou João, embora ele quisesse trazer o livro de Apocalipse, trazer a revelação para todos os santos, mas ele notificava só notificava o João era o canal, e João passava para os servos, e os servos passavam para a igreja. Tá? Então, Deus sempre usa um canal homem. Aí que está o problema. Quando é canal homem, muitos se vindicam ser ele o canal. Mas, irmãos, é muito claro na Bíblia, diz, quando um profeta fala por Deus, as coisas se confirmam. Né? Próprio Jesus, né, em João 6, mostrou para os seus discípulos como é que os judeus queriam a prova, queriam um sinal que ele era o enviado de Deus. Jesus falou, eu não tenho outro testemunho para dar para vocês, e nem João Batista é quem vai dar testemunho de que eu fui enviado por Deus, não. O próprio Pai testifica de mim, porque as obras que Ele me entrega para fazer, e essas obras que eu faço, na verdade não sou eu quem faço, Ele mesmo faz em mim, comprovam que eu sou enviado de Deus. Então, irmãos, como é que você sabe que se apóstolo Paulo era o enviado de Deus? É a confirmação da palavra. A palavra se confirma e segue adiante, a obra de Deus acontece. Irmãos, graças a Deus que nos nossos dias não tem faltado a palavra. O Senhor continua falando conosco, por isso, irmãos, a obra continua avançando. Continua avançando. Irmãos, nem nós temos tamanha fé, irmão, para o que o Senhor está fazendo só nesse ano 2022. Nós estamos reconquistando o continente africano. Embora nós tenhamos entrado já no ano 2000 no continente africano, só que de 2000 até hoje a situação era meramente de sobrevivência. Nada aconteceria de mais forte na expansão da obra lá. Por isso, irmãos, nós precisamos pensar que nós somos trabalhadores da última hora e Deus nos deu ferramentas poderosas para avançar. Então, do jeito antigo, convencional, tradicional, falar a mensagem, cuidar das igrejas, irmãos, não vai muito longe. O continente africano estava desse jeito.
exigia das nossas ofertas para manter, e essa manutenção não saía muito do lugar. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos deu uma luz. Vamos entrar, usar ferramentas que o Senhor nos deu e que o Senhor está, né, turbinando. Aí nós o que? Graças a Deus começamos em Angola. Já estão aqui, justamente os irmãos que estão cuidando de Angola. Tem o Maurício que está aqui da região 6 e o Dedé, né, o Edevaldo. Ele acabou de voltar de lá e tem cargo de voltar para lá quando o SEAP, né? O SEAP já está funcionando, mas eles ainda vão trazer os coordenadores para cá, vamos aperfeiçoá-los, e quando voltar, o Dedé falou: eu quero voltar com eles, eu quero ver a coisa funcionando como deve funcionar. Agora a coisa vai. Aí estão todos aqui, ó. O Ami está aqui, né? O Ami está aqui. Eu não queria que ele saísse e fosse para a África por causa da saúde, mas ele teve que ir para a Quênia, teve que ir para a Uganda. Irmãos, as coisas já estão andando lá, e o Senhor milagrosamente vai nos dando instalações para o SEAP, tanto no Quênia como em Uganda. E agora ele acabou de voltar do Congo. Eu mandei ele para Congo com dor no coração. Falei: a mim, você não tem condições físicas de ir? Ele falou: não, eu vou. Precisava que ele fosse. Bom, só numa igreja no Congo, Kinshasa, nós temos 600 irmãos, dos quais 480 jovens, ávidos para praticar a palavra. E ali é difícil alugar uma casa para isso. O Senhor nos fez achar uma casa de 3 andares, capacidade para 120 seapistas. Já tem 200 inscritos. Aí os nossos valentes de Davi foram para a África do Sul, foram para Moçambique, foram para Madagascar, e o Világio foi até Malawi. Irmãos, nós já vamos reunir essa semana para a gente traçar uma estratégia, como nós vamos começar lá o SEAP, a colportagem, impressão de livros. E aí os irmãos da região 4 Nordeste ficaram com coceira na mão. Puxa vida, todo mundo está entrando na África, nós precisamos fazer a nossa parte. Aí falaram comigo nesse final de semana, né? O Jobson falou para mim: nós precisamos entrar, nós queremos entrar no Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eles já vão em dezembro ainda. E o Senhor já abriu uma porta. Há uma pastora que morou 4 anos lá e cuidava de um grupo bom de cristãos, e ela voltou para o Brasil, não tem mais como permanecer lá. Ela falou: não tem ninguém que cuida dos cristãos lá. Eu quero entregar para vocês. Irmão, quem faz essa obra? Quem faz essa obra? E aí, o Senhor, tantos anos que eu visitava as igrejas dos Estados Unidos, fortalecendo as igrejas, fortalecendo os irmãos. Irmãos, é a passo de tartaruga. Aí o irmão Dom falou: não dá certo, vamos colocar SEAP lá, colportores. Tá, e nós fomos, só que na primeira fase andava devagar. Irmão, graças a Deus hoje está outra situação. Hoje nós temos valentes de Davi ali, trabalhando, temos 2 expolivos, vamos ter 4 expolivos lá. E nos falta trabalhadores, colportores, seapistas para os Estados Unidos, porque não adianta mandar gente daqui, logo acaba o visto dele, permanência deles, não tem como continuar. Esse era um grande problema nosso nos Estados Unidos. E dessa vez na Flórida o Senhor nos deu uma luz. Vocês se esqueceram que o Porto Rico faz parte dos Estados Unidos? Vamos para Porto Rico? 50 irmãos dos Estados Unidos estão inscritos para em Porto Rico daqui a algumas semanas.
Nós vamos mexer com aquela ilha lá. Aquela ilha pertence aos Estados Unidos. Os cidadãos são cidadãos americanos. A língua oficial é inglês, mas eles foram colonizados pelos espanhóis. Eles falam espanhol. Sangue latino. Alegre. Só que o jovem não tem o que fazer lá. Ou cai nas drogas, ou na arte, em alguma coisa. Mas nós vamos dar uma razão de vida para eles. Nós vamos levantar muitos ceapistas lá. Muitos vão ser comportores. Vamos revolucionar os Estados Unidos. E a Europa a mesma coisa. Só de manutenção, sobrevivência de alguns contatos, algumas igrejas, tá, irmão? Não vamos para frente. Nem com 200 anos a gente conquista um continente. Graças a Deus, irmãos, nós começamos a mexer, os irmãos, com SEAP e colportagem. E agora a coisa está avançando. Em Portugal, na Espanha, entramos na Itália. Cadê os italianos aí, ó? Tem dois, cadê? O casal, ó, aquele lá. Aqui, ó. Viraram aqui para mudar o chip. E agora a Alemanha está pedindo. A Alemanha está pedindo socorro. Nós também queremos andar. Irmãos, esse é o caminho. Nós compramos uma terra em Torres Vedras, perto de Lisboa, para fazer um centro de treinamento de aperfeiçoamento SEAP. Conseguimos pagar e a obra está começando, terraplenagem. Mas enquanto não está pronto, não vamos ficar parados, não. Estamos fazendo SEAP itinerário. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? Mesmo aqui no Brasil, se você depender da maneira convencional, vamos lá para cuidar da igreja, dar uma mensagem, cuida dos irmãos, você volta. Ele fica bem, mas daqui a pouco está no mesmo jeito. Então essa obra não avança desse jeito. Quantas cidades que nós cuidamos aqui na região de São Paulo, metropolitana, e esses Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, tá, irmãos, ainda estão capengando. Precisamos introduzir, irmãos, nessas ferramentas que o Senhor nos deu, não é? Graças a Deus o Senhor também deu uma virada, está começando a dar uma grande virada no interior de São Paulo, né, Rimilton? As igrejas estão se alinhando, né? Estão usando essas ferramentas e as coisas estão, irmão, está começando a se movimentar. Então eu estou dizendo tudo isso, irmãos. Não podemos mais continuar uma vida religiosa da igreja convencional, tradicional. Vamos aproveitar, queridos irmãos e irmãs, essa ferramenta que o Senhor está nos dando, essas ferramentas que o Senhor está nos dando para virar, irmãos, realmente dá as condições para o Espírito poder atuar. Enquanto você acha que a sua capacidade consegue atender a necessidade do Senhor, Deus não consegue pôr a mão. Irmão, vamos nos convencer de que nós precisamos entregar tudo para o Senhor trabalhar. Aí semana passada, semana retrasada, né? Foram 131 mulheres na imersão no SEAP de Lorena. Pelos testemunhos delas, a grande coisa que elas ganharam, porque tudo veio da palavra lá na conferência internacional, quando nós começamos a falar, né, a palavra de ordem, que era muito bom que as igrejas pudessem entrar nesse tipo de vida que os seapistas e colportores vivem. Porque eles vivem entregues 24 horas à palavra profética, 24 horas imersos, né, no rio da graça, 24 horas vivendo no Espírito. É mentira se alguém fala que a colportagem é por dinheiro. Irmãos, fazer colportagem visando dinheiro não dá certo, não flui. A colportagem por encargo, pela palavra profética e por amor às pessoas. Aí
Irmãos, eu queria que esse tipo de vida que eles vivem 24 horas, pudesse, 24 horas no Espírito, porque fora do Espírito não funciona, pudesse transferir um pouco esse ambiente para a vida da igreja normal. Tem muitos irmãos e irmãs que têm os seus afazeres normais, talvez não tenham condições de viver mergulhados 24 horas nisso, pudessem, né, ter experiência com isso. Graças a Deus, quando nós falamos isso na conferência internacional, numa das manhãs, na palavra de ordem, as irmãs reagiram primeiro. Os varões, que vergonha. As mulheres sempre reagem antes. Imediatamente, irmão, nem passou 1 hora, 2 horas, imediatamente elas começaram a se comunicar entre si. Vamos fazer inscrição, próxima imersão. E o Jones desesperado, né? Não cabe muita gente e tal. Então, 131 mulheres foram fazer imersão. Ainda tinha uma fila de muitas outras mulheres que não puderam ir por causa da capacidade. Irmão, o que é isso? É o coração que elas têm, querer participar. Aí só que fizeram inscrição, né? No calor do momento que fizeram inscrição, mas chega na semana que vai para o CEAP, começa a doer a barriga, começa a dar um friozinho na barriga, e começam a inventar 1000 desculpas para não ir. Mas graças ao Senhor ninguém desistiu, né? O Senhor encorajou a todas. Todas foram, irmãos, tiveram experiências maravilhosas, fantásticas e sobrenaturais. Sabe o que eu mais apreciei, irmãos? É isso que eu queria dizer para vocês. O que mais apreciei, de que elas foram levadas ao limite humano. Deus quer nos levar até o limite humano, onde diga, daqui para frente eu não consigo. É só o Senhor mesmo que consegue. Não é? Então, as irmãs, acho que pelo menos 80% nunca experimentaram isso. Foram com muito medo, timidez, não é isso? Mas, irmãos, o Senhor quer nos levar para mergulhar nesse rio. Enquanto a gente ainda, né, na vida normal da igreja, a gente tem, não, o Jobson falou ontem, né? Nós temos nossas capas de nosso status na igreja, nossa posição na igreja, as nossas experiências na igreja. Eu sei falar mensagem, a minha pregação os irmãos gostam, né? eu sei isso, eu sei aquilo, sou irmão responsável, sou irmão coordenador, sou cooperador, sou isso. Enquanto eu não jogar fora essa capa, você não consegue mergulhar. Não é, Jobson? Você pensou que a conferência que nós tivemos na semana passada você já estava no auge, né? Mas esses 3 dias que você passou no PAC essa semana, você viu que no primeiro dia você ainda não mergulhou de tudo, né? No segundo dia mergulhou na metade. Mas quando chegou no terceiro dia, irmãos, ele nem sabia onde estava mais. No primeiro dia levaram ele para essa alimentação, sentado do lado de pessoa que está comendo. Ele falou, pelo amor de Deus, eu me irrito com pessoa que vem me perturbar na hora de comer. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro dia ele ainda estava em si, estava no homem. Irmão, enquanto você não sair do limite do homem, né, você ainda, né? Irmão, no segundo dia ele já melhorou um pouco, né? Mas no terceiro dia ele falou, o que der e vier, não tem mais dificuldade nenhuma. Não tem timidez, não tem... aeroporto, praça de alimentação, shopping, mercado, não importa, qualquer lugar. Ele só enxergava o rio e só enxergava o amor às pessoas. Essa foi a experiência das irmãs. Uma irmã que gosta de chocolate deu um testemunho de que foi enviada para pregar o evangelho dentro de uma loja de chocolate e depois ela não viu nem que era chocolate mais. Irmãos, o Senhor quer nos levar ao limite. Enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa pela sua capacidade, Deus não faz. Por isso, irmãos, eu estou desesperado para pedir para todos vocês, terem um pouco dessa experiência. Vamos ter essa experiência?
Nosso SEAP não cabe todo mundo. Depois que nós falamos isso, vários varões estão começando a, né, se movimentarem, né? Tá? Já é um pouco tarde, mas só que não temos capacidade para tanto. Então, irmãos, nós vamos proporcionar, pelo menos, irmãos, o mês de dezembro nós temos alguns sábados. Vamos começar no próximo sábado. Todo mundo chegar aqui antes das 9. Vamos ter imersão na palavra até as 10. Às 10 horas vamos ter a live. E depois, 11h30, nós vamos sair todos. Vamos para a rua. Aí nós vamos ser distribuídos em diversas equipes. Não vamos ter almoço naquele horário. Nós vamos almoçar só depois da saída. Vamos voltar aqui às 2h30 para almoçar. Pode ser? Aí nós almoçamos e damos testemunho do que aconteceu. Podemos ficar aqui até 3h30, né? 3h30, 4 horas. Não toma muito seu tempo, toma? Nós vamos procurar fazer todos os sábados que pudermos fazer. Pode ser? Não é só para a igreja de São Paulo, todos os irmãos aqui que tiverem, irmãos e irmãs, tá? Vamos espalhar esse ambiente para todas as pessoas. Irmãos, senão nós vamos ficar no tradicional, no convencional, a coisa não vai para frente. Sabe, foi como eu dei uma palavra, tem uma preeleição hoje para essa equipe aqui, ó. É como o técnico dando uma palavra para o time que vai jogar. Eu posso passar por vocês também? O Senhor sempre usou o irmão Dom para abrir picadas, que na obra da América do Sul, e chegou à África, chegou ao mundo todo. Ele suou muito, sofreu muito, né? Para preparar uma geração de 40 anos, abriu frentes de obra. Aí ele conseguiu um grupo de cooperadores que cooperam com ele, um pouco, não tão bem, mas irmãos, pelo menos tinha um grupo de cooperadores, suando um pouco, mas ainda era uma minoria que trabalhava, irmãos. E agora, graças ao Senhor, o Senhor está numa nova fase, as coisas estão andando muito mais rápido, graças ao Senhor, né? E eu tenho corrido para cima, para baixo, vocês sabem, eu fui gripado para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, fui para a região de Nova York, Boston, frio, e descemos para Flórida, quente, e ar-condicionado frio americano, vocês sabem como é, né? E a minha gripe não sarava, tosse, aquela coisa. Aí eu voltei para casa, já tive que correr para a Bolívia, e a Bolívia é frio, desce no aeroporto de 4.200 de altitude, metros de altitude, e você quando desce do avião tem que tomar cuidado com sua bagagem de bordo, você tem que andar a câmera lenta, você correr um pouquinho mais só, você desmaia, pela altitude, e frio. Aí fomos para La Paz. La Paz está entre 3.800 a 4.000 metros de altitude. Irmãos, o Senhor conseguiu virar um país. Amém. Bolívia estava totalmente para trás. Eles pediram perdão, se arrependeram, vão seguir, vamos abrir um SEAP já de 90 pessoas, né, Jones? 90 SEAPistas em La Paz. Aí eu voltei e já fui para o Nordeste. O Nordeste, o calor do Nordeste, irmãos, eu levei camisa de manga comprida, você acha que eu usei? Com a camisa de manga curta, polo, estava todo encharcado. Ar-condicionado é como enfeite, né? Enfeite. E o calor dos irmãos, graças a Deus. Tanto é que, né, o Jobson e Abraão pensaram que já experimentaram o auge, né? Mas experimentaram agora no PAC o auge. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, não basta um trabalhar, suar a camisa, 2, 3, 10, 20, 50, 100, irmãos, é preciso que todo time, vamos suar a camisa, todos nós?
porque só assim vão conseguir trazer o Senhor de volta. Poucos trabalhando, carregando esse peso morto da massa grande, maioria, o Senhor não vai voltar. Eu falei para eles um pouco da história, quem gosta de basquete americano, um pouco da história do Michael Jordan. Alguns conhecem aqui, né? Ele era, talvez seja considerado ainda o maior jogador de basquete até o dia de hoje. Desde universidade, os times universitários. Aí foi contratado pelo Chicago Bulls. Irmãos, ele era o cestinho em todos os jogos, né? Tem um talento especial, tal. E o primeiro técnico montava o time em função dele, para que ele fizesse cesta e ganhava. Só que na final, né? Descobriram como parar esse time, parando o Michael Jordan. Pararam de uma forma feia, com faltas feias, e conseguiram vencer esse time. Aí mais tarde entrou um outro técnico, Phil Jackson, e ele falou: vamos montar um time não em função do Michael Jackson, vamos montar um time... Michael Jackson não, Michael Jordan. Michael Jordan, né? Aí, irmãos, esse time começou a perder a vulnerabilidade e começaram a ganhar. Só que, irmãos, chega nos playoffs, não sei se vocês conhecem o basquete americano, eles têm a conferência da costa leste e conferência da costa oeste. E o campeão da costa leste vai jogar com o campeão da costa oeste em uma série de 7 jogos, eles chamam de playoffs. E o melhor dos 7 leva o título, né? Então, se você ganhar 4-0, levou o título, né? 5-1 levou o título. Então, assim, então, é isso, né? 5 não tem, né? Porque 4 já foi, né? Porque já não tem mais 7º, né? Aí o Chicago Bulls estava no auge, mas perderam nos playoffs. Aí no segundo ano, o Chicago Bulls preparou o máximo que podem e estavam prontos para levar o título. Jogaram 7 jogos, porque no 6º jogo empataram 3-3. O 7º jogo era o desempate que leva ao campeonato. E justamente naquele dia parece que o companheiro do Michael Jordan, o Scott Pippen, teve um problema na saúde. Não conseguia enxergar enquanto jogava e perderam. Isso foi uma decepção tão grande de quem preparou para ser campeão, tão grande. Você sabe o que eles fizeram? Isso que eu quero dizer para vocês. No dia seguinte da derrota, Michael Jordan propôs para todo o time: nós não vamos tirar férias, nós vamos nos preparar. Amanhã mesmo eu vou me propor até preparar fisicamente, porque ele é um jogador extremamente hábil, só que ainda era um pouco franzino. Aí vem aqueles jogadores enormes, né, disputar rebote com ele, só um empurrãozinho, desoca ele. Falou: eu vou ganhar massa muscular mais ainda. Ele naquele ano de exercício, se eu não me engano, ganhou 7-8 quilos só de massa muscular, né? E treinaram toda sorte de tática, de treinos, né? Tal. Vocês acreditam, irmãos, na reunião entre eles, esse ano o time todo tem que se comprometer, não só dar 100% de si, nós vamos dar 110% de si. É isso que eu estou propondo para vocês. Não fiquem acomodados, vamos dar 110% de cada um. Vamos ou não vamos? Mas primeiro para quê? Para envolver outros irmãos. Envolver outros irmãos, nesse ambiente da imersão na palavra. SEAP, comportagem, pregar evangelho. Irmão, isso muda uma pessoa. Nunca mais você será o mesmo. E porque você não influencia outro. Irmãos, vamos fazer com que toda a igreja entre nessa dimensão.
Se nós queremos trazer o Senhor de volta, irmãos, e atender a necessidade da expansão que está acontecendo, irmãos, vocês acreditam que na Itália, esqueci de falar, na Itália, eles encontraram um cristão que é tradutor profissional para o árabe. Quando nós entramos na África, eu já falei para os irmãos, a minha ambição é chegar até a África Central. Nem penso em entrar na África do Norte, ao norte da África. Como é que nós vamos entrar nos países muçulmanos? Sudão, Tunísia, Egito, como é que nós vamos entrar? Arábia Saudita, como é que nós vamos entrar nesses países? A Arábia Saudita está no Oriente Médio. Então, irmãos, o que eu quero dizer, irmãos, nunca pensei nisso, mas o Senhor abriu a porta, já está traduzido no primeiro livro nosso em árabe. Vamos montar um time para trazer o Senhor de volta? Convocando todos. Vamos ter essa experiência diferente. De uma maneira convencional, não vamos conseguir trazer o Senhor de volta. Ó Senhor, já nem consigo falar a mensagem. Vocês topam? Vamos dar tudo de si. Eu disse para os irmãos, do jeito que o Senhor está andando tão rápido, não pensamos nem em entrar na Malásia. Já tem gente que vai para a Malásia, tem gente para possível contato em Indonésia, dali a pouco vamos estar em Vietnã, Laos, Sudeste Asiático, nem pensamos. Eu creio que a Coreia ainda vai ressuscitar alguma coisa, um trabalho dessa nova forma. Japão, temos irmãos lá? Vamos mexer com eles. Não, esse time faz parte do mundo todo desse time. Ó Senhor Jesus, eu falei para os irmãos, agora me deu esperança de ver o Senhor vivo ainda. Mas eu falei para os irmãos, não quero estar de cadeira de rodas, quero estar na ativa. Então nós temos que apressar. Topam esse desafio? E vocês sabem que ataques virão, e já tem vindo. Os ataques, podem ter certeza, irmão, é sempre contra a palavra profética. Os ataques são sempre contra a fonte de onde vem essa obra. Mas nós não ficamos intimidados, não. Essa unidade que nós temos, essa harmonia, essa cumplicidade entre nós, se cada membro der realmente 110%, irmãos, em pouco tempo nós vamos cooperar com o Espírito e ganhar essa terra para o Senhor. Senhor Jesus. Então eu vou fazer o seguinte, não tenho muito tempo, eu vou ler um pouco o esboço que eu fiz, tá? A primeira parte do esboço, eu fiz uma recapitulação. Irmãos, a dispensação da graça tem um objetivo, é para nós estarmos cheios até a plenitude de Deus. Se a gente ainda usa meio a meio a minha capacidade e um pouco de conhecimento bíblico, irmãos, o Senhor não vai conseguir atingir o seu objetivo, né? Porque, dá uma olhada, Efésios capítulo 3, versículo 2. Paulo era esse dispensador, né? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Eu vou lá para o versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Irmãos, presta bem atenção, que quando se trata da graça, não é o seu poder, não é a sua capacidade, é a força do poder de Deus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. É graça,
de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, nós estamos lidando com as coisas espirituais, coisas celestiais, coisas de Cristo, coisas de Deus. Não misture com sua capacidade, não misture com seu poder, não misture com sua força. Irmão, infelizmente o cristianismo, até na igreja, nós temos usado ainda uma parcela da nossa força, da nossa capacidade. Agora estamos aprendendo, irmãos, como usar 100% da força do Senhor. Sendo simples, crendo na palavra, não é isso? Praticando, o Senhor está fazendo. Ó Senhor Jesus. E capítulo 4, no começo, esses versículos: a graça nos faz andar de modo digno do nosso chamamento, para poder tudo isso acontecer. Não fica só no oba-oba, nas mensagens, no conhecimento. Irmão, o Senhor precisa, a graça precisa nos suprir. Versículo 2: com toda humildade e mansidão. Quer dizer, não estamos falando de uma doutrina vazia. Tem que mudar nosso comportamento, tem que mudar nossa essência, não é isso? Então, essa graça nos supre de humildade, essa graça nos supre de mansidão, essa graça nos dá longanimidade, essa graça faz com que a gente se preocupe uns com os outros, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor nos inunda pela graça e nós passamos a nos preocupar uns com os outros. Não somos mais egoístas, não somos individualistas. Nós, se alguém tem algum problema, não criticamos, não julgamos, nós apoiamos para que ele possa se levantar, não é isso? Na hora mais difícil da fraqueza, possa ser fortalecido, não é isso? Então vamos ajudar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. Esse é o caminho da vitória, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então é unidade do Espírito, não é unidade fabricada pelo homem. Então é no fluir da graça. E vocês sempre se lembrem que o rio é o Espírito. No fluir do rio da graça, que é o Espírito, irmãos, nós vamos preservando essa unidade. Enquanto Ezequiel 47, eu vivo a vida da igreja com pouca água nos pés. Eu tenho uma direção, o Espírito tem outra direção, não é isso? Eu tenho minhas movimentações, atividade, servindo ao Senhor, e o Espírito tem outra. Mas no momento que eu cada vez mais me mergulho no rio da graça, eu já não tenho mais uma outra direção do fluir do Espírito, porque a minha direção é do Espírito. Por isso, irmãos, é importante a imersão, é importante mergulhar nesse rio. Sabe por que o homem natural tem medo de mergulhar no rio? Porque tem medo de ser afogado. Como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou pregar evangelho na praça de alimentação? Como é que eu vou lá para o supermercado? Nunca fui, detesto fazer isso. Irmãos, eu vou morrer, eu vou ficar afogado. Irmão, quem vai ficar afogado é o homem natural. Quem vai se afogar, irmãos, é a sua força humana natural. Mas quando você mergulha de fato, você percebe que você consegue respirar. Mas não é respirar com a respiração natural. Você consegue respirar no Espírito. Você consegue perceber que você entrou em outra esfera. Aqui dentro da água, você experimentou entrar na água? Aqui dentro da água, irmãos, é outro som, outra audição. Aqui fora você escuta um monte de barulho, cuidado, barulho de prato, todo mundo comendo na praça de alimentação, e eu. Mas quando você entra aqui, você só escuta o blu 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 da água, Vamos mergulhar? Sair do nosso natural, sair da nossa percepção como homem natural. As circunstâncias nos assustam. Não, mas vamos mergulhar. Quando você mergulha, você não vê mais nada. Você vê o amor, você vê o rio, você vê a graça fluindo, você vê pessoas salvas, não é isso? Você vê pessoas sendo trazidas para serem cuidadas. Irmãos, é isso. Aí no versículo 7,
do capítulo 4, 17 até 16, né? A graça então deu dons ao corpo para o aperfeiçoamento dos seus membros, porque nós somos membros desse corpo e nós recebemos pela graça dons. Dons é para funcionar. Graças a Deus eu não sabia funcionar, né? O PAC me ajudou também a saber que eu posso pregar evangelho, né? Então, irmãos, a graça nos deu dons ao corpo, aos membros do corpo, para o funcionamento dos seus membros, para a obra do ministério. Cada um de nós não está fazendo sua própria obra, nós estamos fazendo uma só obra. Nós estamos jogando por um time, com um só alvo, não é isso? Para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo, seguindo a verdade, que é a palavra, seguindo a palavra em amor, né? Os membros do corpo crescem naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, estou lendo o versículo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Irmão, só conseguimos ficar bem ajustado e consolidado nesse fluir, né? O Espírito, encabeçamento de Cristo, é cabeça quem manda agora, não é você, não sou eu, não, né? Bem ajustado, consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que de cada parte tem que entrar no jogo. Vamos entrar? 110%? Cada parte, tá? Efetua o crescimento do próprio corpo, para quê? Para a edificação de si mesmo em amor, sempre no ambiente do amor, né? Porque nós estamos no rio da graça, que traz o amor, Deus que é amor, né? Irmãos, aí seguindo, irmãos, o suprimento da graça nos liberta de andar como os gentios. Nós estamos sendo libertados, irmãos, de viver pela vaidade dos nossos pensamentos. Não tem realidade, não é? Por mais que o homem é inteligente, é sábio, é prudente nesse mundo, irmãos, ainda seus pensamentos são vazios, não se conectam com Deus. Mas, irmãos, o nosso entendimento estava em trevas, pois estávamos desconectados de Deus, estávamos alheios à vida de Deus, estávamos, né, por causa da ignorância em que vivíamos. Irmão, na verdade, essa ignorância dura até agora há pouco. Agora que estamos tendo noção do que é realmente viver no Espírito, né? E pela dureza do nosso coração, nós perdemos, irmãos, até toda a sensibilidade. Os gentios então se entregaram a um estilo de vida depravado. Estou usando King James atualizada. Foi, né? O mundo se entregou a um estilo de vida de depravação, cometendo toda, né, avidez, com toda avidez, né, toda espécie de impurezas. Não é isso que é o mundo que vivemos? Esse é o estilo de vida do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, porém, supridos pela graça, estamos aprendendo a Cristo. Não é aprendendo de Cristo. Se você aprender de Cristo, você ainda aprende lições, aprende ensinamentos, mas você aprende a Cristo, é que o Cristo como cabeça está te comandando você como viver na verdade. Estamos aprendendo a Cristo, segundo é a verdade ou realidade em Jesus, tá? Vocês estão vendo isso aqui no versículo, não? Aqui no versículo 21, tá? 21, é isso, né? Não, 20 e 21, não é isso? 20 e 21, né? E já vou para 23. A graça, irmãos, faz com que você se revista do novo homem. O que é revestir-se do novo homem? Você deixou de lado o estilo de vida que o mundo todo vive no velho homem. Agora, irmãos, nós vestimos uma nova veste, nós vivemos no estilo de vida do novo homem. Imersão na palavra, pregar evangelho, edificar a igreja, não é isso? Cuidar um dos outros. Irmãos, é um novo estilo. E esse novo estilo, irmãos, é do novo homem, esse novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Quando você tem essa realidade, a sua vida
começa a fechar os buracos de injustiça, fechar os buracos de impureza, de falta de santidade, porque a verdade e a realidade traz a justiça de Deus, e a realidade traz a santidade de Deus, tá? Ó Senhor Jesus, aí nós vamos estar cheio de realidade, não mais uma vida humana cheia de buraco. Assim todos os vazios do nosso viver, do nosso comportamento serão preenchidos com a verdade em Jesus. Isso nos protege, isso faz com que nós não tenhamos essas dificuldades que nós tanto temos no relacionamento, no casamento, na relação familiar, na relação com os irmãos, na edificação da igreja, não é isso? Temos muita dificuldade por causa dos buracos. Nós temos que encher esse buraco com a realidade, né? Deixando a mentira, versículo 25, deixando a mentira, nós falamos a verdade com o próximo, pois somos membros uns dos outros. Para que falar mal um dos outros? Para que cutucar um ao outro? Para que ferir um ao outro? Não é isso? Nós somos membros uns dos outros, nós estamos lutando no mesmo time, edificando o mesmo corpo, né? Então, e não mais pecamos na ira, e nós deixamos de lado todo furto, e todos trabalham honestamente para a sua necessidade, e ainda para acudir ao necessitado. Estou falando do 28, da nossa boca não sai mais, irmão, nenhuma palavra fútil, nenhuma palavra que causa dano a outros, e sim somente a palavra boa, a que for boa para edificação, e nós transmitimos graça aos que nos ouvem como canais da graça. Na nossa boca, irmão, não saia mais nada, não saia para ofender ninguém, não saia para danificar ninguém, irmãos, é só graça, porque nós estamos mergulhados na graça. Na relação entre nós, irmãos, 32, vamos nos encher, irmãos, de bondade, de benignidade, compaixão. Irmãos, a graça nos traz compaixão, empatia, né? Um se preocupa com o outro, um sabe, né? No passado qualquer deslize do outro era um motivo da gente criticar, mas hoje a gente procura compreender a situação que ele está passando, não é isso? Então nós passamos a ter compaixão, passamos a ter empatia, e assim você consegue ajudar. Se você só olha do lado de fora e critica, você não consegue ajudar. Então, graças a Deus, né? E que mais? Ó Senhor Jesus, e nós aprendemos, irmãos, a perdoar-nos uns aos outros como Cristo nos perdoou. Por que ele coloca como Cristo nos perdoou? Não é meramente a imitação exterior, é essa graça nos supre, essa qualidade de Cristo. Nós conseguimos nos perdoar uns aos outros. Para edificação precisamos de perdão. Se até hoje você guarda algum ressentimento contra alguém, ou no seu próprio lar, no seu próprio casamento, ou na sua família, irmão, vamos nos libertar perdoando. Não vamos um dia entrar no caixão com ressentimentos, com mágoas. Não, vamos nos libertar, vamos aprender a perdoar uns aos outros, né? Aí no capítulo 5, versículos 1 e 2 fala para a gente: a graça nos leva até Deus que é amor, né, para andarmos em amor, e Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave. Irmão, nós passamos a ter esse amor dentro de nós, irmão. Não é meramente uma mudança de comportamento, mas Deus está nos enchendo com seu amor. Nós passamos também, irmão, a ter uma atitude de doação, de entrega, né? Para as pessoas, pregar o evangelho na rua, cuidar dos irmãos, não é isso? Edificar a igreja, servir ao Senhor na igreja, não é isso? Então, se entregou por nós, e isso é uma oferta e sacrifício para agradar a Deus. Quando nós assim fazemos, por amor às pessoas, como entrega aos irmãos, mas Deus se agrada. Ele cheira aquele aroma suave, né? E no fim, irmão, a graça nos leva a Deus até Deus que é luz. Agora somos luz no Senhor, devemos andar como filho da luz, e a luz expõe todas as coisas das trevas, faz com que sejamos sensíveis ao pecado e a qualquer coisa das trevas. Irmão, como é bom andar na luz. Você tem uma ponta de inveja do outro, a luz já revela. Você tem um ponto de discórdia com o outro, a luz já te ilumina. Irmãos, como é bom andar na luz.
né? Vamos aprender a andar na luz. Se você, né, você vive uma vida de pecados, a luz começa a te incomodar. Vamos viver uma, né, luz. E a luz expõe todas as coisas das trevas. Isso em 1 Timóteo 1,5 faz que, não, perdão, a luz expõe todas as coisas nas trevas, faz com que sejamos sensíveis ao pecado e qualquer coisa das trevas. Para quê? Para manter sempre um coração puro e uma boa consciência. Vamos manter, irmão, sempre um coração puro, sempre uma boa consciência. Quem vive na luz consegue se manter. Ao andar na luz, podemos manter comunhão uns com os outros. Porque às vezes você não consegue ter comunhão com os irmãos, porque você não está na luz. Quem está na luz, irmão, tem facilidade de ter comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E não estamos imunes de pecar, não estamos, mas devemos confessar o nosso pecado para manter-nos na luz. Como consequência de andar na luz, mantemos sempre um espírito contrito e arrependido, irmão, nunca orgulhosos, nunca arrogantes. Quem está na luz, irmão, nunca é arrogante. Quem está na luz tem um espírito contrito, né, um espírito arrependido, um coração quebrantado e um coração humilde. Longe de nós, irmãos, toda arrogância e todo orgulho. Senhor Jesus. E aí a graça chega ao homem por meio da palavra e do Espírito. Jesus disse aos judeus, aos seus discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? E o rio que saía do Éden, irmãos, para alcançar o homem é o Espírito, né? Por isso, irmãos, devemos encher-nos do Espírito para poder viver uma vida humana normal e não buscar satisfação no vinho deste mundo. E nós vamos nos distrair, irmãos, com tantas coisas que os homens correm atrás, não é isso? Atrás do dinheiro, da fama, poder, né? Riqueza, uma boa casa, né? Até mesmo, irmãos, um bom casamento ao padrão do mundo. Irmão, não é isso que nós buscamos. Nós buscamos servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, tá? Por isso devemos encher-nos do Espírito, irmãos, para viver uma vida humana normal, não buscar satisfação no vinho do mundo. Tudo fazemos porque a vontade de Deus seja feita. Devemos encher-nos do Espírito, falando entre nós, na imersão na palavra, e mexer o caldeirão. Primeira Coríntios 14 nos mostra um extremo de só encher do Espírito e a mente não ganha nada. É falar em línguas, tá? Por isso que havia essa prática de falar em línguas, tal. Fala em línguas, fala para Deus, o Espírito é exercitado, mas a mente fica infrutífera, totalmente infrutífera. Por isso, irmãos, muitas vezes pessoas que usam muito desse expediente acham que é espiritual, mas a mente não ganham nada. Então esse é uma extremidade, falar em línguas. Mas, irmãos, grito de guerra, né? E proclamar, nós já entramos por lado que a mente funciona, a mente é usada, não é isso? Nós então fazemos um grito de guerra, a mente é usada, então isso começa o quê? Começa a esquentar no espírito. Nós começamos a exercitar o espírito. Irmãos, isso é necessário. É necessário ter um espírito, primeiramente um espírito exercitado, um espírito forte, né? Para depois ser cuidar da mente. Só que na imersão, na proclamação das frases, né? Você já começa a usar a mente. O seu espírito é exercitado, você tem um espírito forte, mas você também, a sua mente é alimentada também. Só que nós podemos, irmãos, fazer todo mundo exercitar o espírito, né, com frases, com imersão na palavra, né, usar bastante isso para quando todo mundo já está 100% no espírito. Podemos gastar um tempo, uns 20 minutos, em pequenos grupos, certo? Segundo a palavra lida, podemos mexer o caldeirão. Isso é uma prática de mais de 20 anos atrás. Eu falei para os irmãos, quando o irmão Dong falava, trazia tanta revelação da palavra, só que eu temia que a revelação, a gente ouve a palavra de uma maneira superficial.
Vamos entrar na palavra. Aí eu falava para os irmãos, a nossa reunião de serviço era assim, né? A gente juntava um grupo de pessoas, a gente começava, imergia na palavra, só que aí você alimenta a mente. Você começa a exercitar, puxa vida, eu ganhei luz nessa palavra. Eu ganhei o quanto Deus não quer usar a minha capacidade. Eu quero me mergulhar no rio da vida, né? O Senhor poder fazer a obra dele. Aí você fala, eu também ganhei essa luz. Você imagina, depois que 4, 5, 6 falarem, né, acrescentando luz, quer dizer, cada um mexendo com o seu colher de pau, aquela panela da palavra profética. Olha, vai sair uma comida melhor do que você pensava, né? Irmão, e por quê? Isso não só alimenta o seu espírito, a sua mente se torna frutífera. Você vai crescer na vida, você vai se aprofundar no Senhor, você vai começar a compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor está complementando, tá? Então vamos fazer essa prática. Infelizmente eu não posso explicar muito, né? Então devemos encher-nos do Espírito também, dando sempre graças ao Pai por tudo. Se a gente está imerso no rio da graça, irmão, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é por conta de Deus. Ainda nas coisas que consideramos infelizes, né? Consideramos como infortúnios, irmãos, como azar, não é, irmãos, Deus, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então devemos encher no Espírito também, aprendendo a sujeitar-nos uns aos outros. No passado nós éramos todos muito legalistas. Esposa, você tem que ser submissa a mim, né? Ou você que é mais jovem, tem que ouvir mais velhos. Não, tá certo, a Bíblia ensina assim, mas vamos aprender, irmão, no Espírito, na graça, sujeitar-nos uns aos outros. Às vezes tem uma porção que se eu deu para esse outro pode ser mais jovem do que eu, e eu tenho que aprender a ouvir, não é? A minha esposa fala palavras, talvez ninguém outro ousa falar. Eu tenho que aprender a me sujeitar ao que ela falava, ao que ela fala para mim. Você entendeu? Precisamos viver no Espírito, aprendendo a nos encher do Espírito, falando entre nós, né? Que mais? Dando graças por tudo, né? A Deus e Pai, e também sujeitando-nos uns aos outros. Agora, né? Vamos entrar finalmente no pais e filhos. Ó Senhor Jesus, Efésios 6, versículo 1 e 14, 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Desculpa, esqueci de beber água. Irmãos, depois de uma certa idade, os filhos vão crescendo. Você pode perceber que os filhos tendem a desafiar um pouco a autoridade dos pais, né? Vai crescendo, ele vai testando até onde ele pode ir, né? Testando até onde ele pode ir. E começa a desobedecer, especialmente, irmão, na nossa sociedade moderna. Vocês veem que na África, ainda na cultura africana, ainda os mais jovens são muito obedientes aos mais velhos, não ousam levantar a voz mas na nossa sociedade ocidental já mudou isso, né? Hoje os alunos batem na professora, né? É isso? Então, irmãos, infelizmente nós chegamos nesse ponto. Mas aqui diz, né? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, irmão, nós estamos em outra esfera, não estamos na esfera do mundo, estamos no Senhor. No Senhor indica que na igreja nós temos uma cultura celestial, tem uma cultura diferente. Supridos com a graça, os nossos filhos são obedientes aos pais. Por isso, irmãos, vamos levar nossos filhos, irmão, também a praticar essa palavra, não é? Eu quero dizer uma coisa, todos nós adultos, quanto mais jovem, menos, quando vai fazer uma imersão na palavra, vamos para a SEAP, vamos para o PAC, dá um frio na barriga, né? Dá uma dor de barriga. Mas, irmãos, quero dizer para vocês, criança não tem.
Criança vê você fazer, vê os adultos fazerem, orando pelas pessoas, orando, ela, pai, vamos sair, porque a criança não tem essa dor de barriga, não tem esse frio na barriga, não tem conceito. Agora, adolescente já tem um pouquinho, mas é bem melhor do que nós, certo? Adolescente está, não, vamos sair, e sai, então com maior alegria. Agora, jovem já tem um pouco mais de dificuldade, né? Adulto, então, pior. Então, quanto mais velho, irmãos, mais conceito nós temos. Irmão, vamos ajudar, nossos filhos já não têm esse conceito. Quando eles crescerem, irmão, já crescem dentro dessa cultura. Não tem mais esse friozinho da barriga, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, pois isto, os filhos, supridos com a graça, os nossos filhos são obedientes aos pais, irmãos, independentemente como os pais são e como os pais tratam com os filhos. Então, alguns não tiveram, quem sabe, os pais sábios quando trataram com ele. Talvez foram muito severos, muito rigorosos, nunca dispensaram amor como deveria dispensar para eles. Aí os filhos criaram um pouco que meio revoltados. Pode haver isso entre nós, não é isso? Mas, irmãos, aqui fala para obedecer independentemente da atitude dos pais. Vamos aprender assim? Porque você no rio da graça você consegue. Não importa se seu pai tratou bem você, sua mãe tratou bem você, irmão. A Bíblia fala para a gente obedecer no Senhor. Nós conseguimos fazer pelo imergir do rio da graça. Pois isso é justo, indica, irmãos, que isso é correto, é próprio da relação dos filhos com os pais. Irmão, a relação dos filhos com os pais de uma forma adequada é obedecer. Isso é próprio, isso é justo, isso é correto diante do Senhor. Aí, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Irmãos, honrar é mais do que obedecer. Não é só obedecer. Às vezes você range os dentes para obedecer. Não, honrar é você, eu não sei como explicar, mas honrar os pais, irmãos, é ter os pais um lugar especial, em alta consideração, não é isso? Eles têm um lugar de honra no seu coração, têm um lugar de destaque no seu coração, independentemente de como eles são, irmãos, tá? Vamos honrar os pais, uma atitude de respeito, não como uma retribuição. Você não honra os pais porque os seus pais trataram bem você. Você não honra os pais porque os seus pais cuidaram bem de você. Não é retribuição. Honrar é nosso dever, honrar os pais. O quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e também para que te vá bem, Deuteronômio 5:16. Esse mandamento faz parte da primeira tábua dos 10 mandamentos. E na primeira tábua, os mandamentos são todos referentes a Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus colocou o quinto mandamento ainda na tábua em que se refere a Deus. Porque a segunda tábua já é referente aos homens, tá? Então, nós precisamos entender, quando nós honramos os pais, nós estamos honrando a origem. E se você puxar essa origem, e vai ver que Deus é quem criou Adão. Então você vai até Deus. Então, quando você honra seus pais, você está honrando a Deus, tá? E a primeira promessa, irmãos, é ter longa vida. Mas essa longa vida não é para você desfrutar dos prazeres do pecado. Essa longa vida é para desfrutar da boa terra, que é Cristo, que possui todas as riquezas da água, da graça. Volto lá para Deuteronômio 8, versículo 7 de novo, Não é retribuir aos pais segundo o bem ou o mal, como eles trataram você. Antes, honrar os pais, irmãos, é honrar a Deus e honrá-los incondicionalmente. Não ponha condição nisso. Honra. Vocês vão ver a bênção do Senhor. Meus pais não me trataram bem. Não importa. Se você honrar, você vai ter a bênção do Senhor. E vós, os pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Os pais, irmãos, devem cuidar para não instigar os filhos à ira. Às vezes, irmãos, a gente aperta como pais, a gente acaba instigando, acaba provocando, e não empurrando, né, os seus filhos também a uma ira, a um ódio. Mas como é pai, não pode responder, fica com aquela coisa, né? E você empurra-o para viver na carne, né? Não vamos fazer isso. Embora na criação dos filhos, irmãos, deve haver disciplina, tem que haver disciplina, porém os pais não devem abusar da sua autoridade e nem pressionar os filhos sem dar-lhes uma saída ou uma solução. Nunca pressione para nada, nunca pressione só para mostrar sua autoridade. Irmão, você pressiona, você, né, usa da sua autoridade, mas sempre para um fim benéfico para o seu filho, né? Você quer sempre o bem do seu filho, não adianta você só ficar bravo, não é isso? Então vamos não abusar da nossa autoridade. É isso, né? Então, Lucas 11:42, eu queria ler rapidamente com vocês, só um trechinho aqui, ó. Lucas 11:42. Ai de vós, onde está? 42. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, de arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Eu queria chamar a atenção, a justiça e o amor de Deus. Irmãos, não sei se vocês sabem, né, vocês que são um pouco mais assim, né, estão na idade de estudantes. Alguém estudou? Hoje tem a geometria descritiva? Tem, né? Geometria descritiva. Quem sabe alguma coisa da geometria descritiva? Vocês jovens, né? Vocês sabem? Hein, Ami? Faltou essa aula? No espaço, um plano no espaço e um outro plano no espaço, dois planos no espaço. Quando dois planos no espaço se cruzam, a interseção desses dois planos é uma reta. É ou não é, André? A justiça de Deus, irmãos, é um plano. Todos os elementos que estão nesse plano é justiça. Vocês entenderam? É um plano de Deus. Dentro desse plano está a justiça. Irmã, você sabe o que eu estou falando. Você estudou arquitetura, né? Existe um outro plano no espaço chamado o amor. Tudo que pertence a esse plano é amor, tá? Só que esses dois planos, irmão, precisam se cruzar. Quando os dois planos se cruzam, dá uma linha. Nós precisamos andar como Deus anda no tratamento conosco, andar nessa linha que pertence à justiça e também pertence ao amor, né, Herman? Então, se você estiver nessa linha, você nunca vai estar desequilibrado, né? Por quê? Porque alguns pais usam somente o amor na criação dos filhos, e os filhos crescem sem restrição e sem disciplina. E tem outros pais usam apenas a justiça na disciplina, tratando-os com rigor, mas sem amor. Vamos aprender como Deus nos trata, né? Criar os filhos, irmãos. Vamos lá, vamos ver como Deus trata. Hebreus 12, rapidamente. Senhor Jesus, me perdoe, está avançando um pouquinho. Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Irmãos, nosso Deus nos disciplina, nosso Deus nos reprova, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, hoje fica todo mundo arrepiado, fala em açoitar, né? E na disciplina que perseverais,
Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, eu vou já pular para 10. Porque eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina, irmão, tem um objetivo, é para nós participarmos da santidade do Senhor, Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois. Entretanto, produz fruto específico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas, joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie, extravie o que é manco, por antes sejam curados. Criar os filhos na admoestação do Senhor, irmãos, é fazer com que as palavras que o Senhor fala estejam no coração do seu povo. Os pais devem inculcar, isto é, repetir essas palavras aos filhos em casa, no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Irmão, isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 7. Irmãos, isso é imersão na palavra pura, não é isso? O André Oliveira falou que eles estão fazendo até as duas criancinhas, as duas gêmeas, Estão aprendendo a falar essas frases na imersão da palavra, porque, irmãos, é isso, porque os judeus, eles praticam essa palavra, só que de um modo exterior, colocam filactérios, colocam até aqui mesmo no fio do cabelo, tudo, irmãos, palavras, frases, nas portas, umbrais das portas, tal. Irmãos, a imersão da palavra é exatamente para isso. A gente está todo o tempo, se você for para o SEAP, se você for para o PAC, assim que toca 8 horas, com a permissão de levantar, começa o quê? Soltar som, em todos os cômodos da casa, da palavra para imersão. Irmãos, é isso. Aí durante o dia, no Uber, imersão, no metrô, imersão, no ônibus, imersão, na rua, imersão, Deu um pouco de apatia, junta a turma, imersão na palavra. Irmãos, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva assim, ó Senhor Jesus. Além de ser uma informação bíblica, irmão, ensinar os decretos do Senhor, devemos ensinar o caminho que os filhos devem andar, isto é, mudar o seu hábito, dar-lhes uma nova cultura. Isso está em Salmo 119, versículo 33, dá uma olhada. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Não sei se vocês perceberam a diferença aqui, Aqui não fala, ensina-me os teus decretos. Ensinar os decretos do Senhor são todas as informações bíblicas. Ensinar os decretos. Mas, irmão, ensinar o caminho desse decreto já é ensinar um hábito, uma cultura, uma prática. Então, não adianta ensinar só os decretos. Isso eu tenho repetido para quem está à frente da conferência Geração Santa dos adolescentes. Não adianta a gente só dar informações bíblicas para os nossos adolescentes. Nós precisamos mudar uma cultura deles, para mudar o comportamento, para mudar um hábito de vida. Irmãos, e também Provérbios 22, 6, eu não vou ler por causa do tempo. Irmãos, isso mostra que nós precisamos mudar uma cultura nas nossas outras gerações. Graças a Deus, irmão, a nossa geração de Fábrica de Vencedores Kids já está entrando nessa cultura, e os nossos adolescentes não têm mais muita dificuldade, não. Quem está revolucionando a Bahia, irmãos, impressionante, são os adolescentes. Ó Senhor Jesus.
Então devem ter esse hábito saudável de orarem pelas pessoas, de pregar o Evangelho, participarem do Avança Jovem, Fábrica de Vencedores Kids. Essa nova cultura vai salvar essas gerações, irmãos, das ideologias perniciosas do mundo e serão guardados para servirem ao Senhor. Aí, irmão, na relação do trabalho, vamos lá, vamos terminar aqui. Me perdoa avançar um pouco, mas vamos terminar. Efésios 6, versículo 5. Onde estou, hein? Vamos lá. Senhor Jesus. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então vou tentar explicar rapidamente. Quanto a, naquela época, irmãos, os escravos, os servos, na verdade, aqui eram escravos. Os escravos eram comprados pelos seus senhores, eram seus bens, pertenciam aos seus senhores, Então os senhores tinham direito sobre as suas vidas. Todavia, irmão, quando chega na igreja, todos são irmãos. Colossenses 3,11 fala que não há escravo, não há livres. Todos são irmãos, Porém, irmão, no trabalho, eles devem ter a consciência de que devem obedecer aos seus senhores. Não é porque agora são irmãos, então não obedece mais ao seu Senhor, não faz mais o que o Senhor quer, não é isso? Então ele ainda está na posição de um escravo. Mas isso trazer para o dia de hoje, na relação de trabalho, irmãos, não se deve buscar privilégios como irmãos em Cristo em nenhuma relação de trabalho. Um irmão me chamou para trabalhar na sua empresa, então eu confundo as coisas da igreja com relação de trabalho. Eu acho que nessa empresa eu sou irmão dele, eu tenho privilégio, tenho regalia que os outros não têm, eu posso folgar, posso descansar a hora que eu quero, fazer quando eu quero, não faço quando eu não quero. Não é isso? Se for assim, irmão, nenhum irmão vai chamar o outro para trabalhar, Precisamos aprender a obedecer ao seu Senhor com temor e tremor, na sinceridade de coração, como a Cristo. Nós obedecemos aos senhores, os chefes, o dono de empresa, irmãos, é trabalhar, obedecer como a Cristo. O funcionário que tem um irmão em Cristo com o seu superior não deve misturar a sua relação na igreja com a sua relação funcional, exigindo regalias ou tratamentos especiais. Não deve servir à vista, como agradar a homens, versículo 6, e como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Até na relação do trabalho você está fazendo a vontade de Deus. Deve servir de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Versículo 7. Isso deve ser resultado do fluir da graça e de encher-se do Espírito. Se cada um fizer alguma boa coisa, receberá, além do reconhecimento profissional, vai receber a recompensa do Senhor. Isso no versículo 8. Se você for um bom funcionário, o seu chefe, o dono da empresa, pode te dar uma recompensa, mas você vai ter uma recompensa vinda do Senhor, não é deles não, Então, irmãos, e vós, senhores, igualmente, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O empregador ou chefe não deve tratar com rispidez, nem com ameaças, o seu subordinado. No trabalho, ele é o seu subordinado para executar um bom serviço, mas fora dele, o Senhor não faz acepção de pessoa. Ele é Senhor tanto de um quanto de outro. O Senhor Jesus, Ele quer edificar a sua igreja, todavia Ele quer preencher todos os nossos vazios com a realidade de Cristo. Isso tem que ser refletido, irmãos, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar e também na nossa vida de trabalho, nossa relação de trabalho. Irmão, não podemos ficar proclamando, falando, tal, e não temos realidade.
na nossa vida, tá bom? O Senhor quer mexer até nesses detalhes conosco. Irmãos, aí Satanás não terá nenhuma brecha para trabalhar entre nós. Mas eu quero ainda terminar, irmãos, a ver se vocês vão atender o chamamento para sermos um time de alta performance. E se eu posso contar com 110% de cada um. Vamos trazer o Senhor de volta. Não nos preocupamos conosco, irmãos. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. O Senhor precisa realizar sua obra hoje na terra através de nós. Vamos cooperar com o Senhor. Não deixe um ou uma minoria suar a camisa. Vamos suar a camisa todos nós. E vamos ser um só homem fazendo essa uma só obra. Jesus é o Senhor. Amém.